Então, muito bem, né? A gente vai dando continuidade. A nossa temática desse primeiro momento é Movimento Estadual de Tecnologias Educacionais na Prática Escolar. Eu sou a professora Carolina Oliveira, atualmente gerente de tecnologias educacionais, chamado GTE, aqui também do Centro de Mídias. A gente faz essa parceria com a Gentec, na qual vocês têm mais aproximação, mas a partir de hoje a gente também vai se conhecer um pouco mais. E aí a gente inicia com a apresentação da gerência de tecnologias. Vamos conhecer quem são os nossos integrantes, a nossa equipe. Então, eu começo fazendo a apresentação, já falei de mim, mas eu vou repetir. Minha fotinho é aí, bonitinha, gerente Carolina Oliveira, gerência de tecnologias educacionais. Atualmente, eu sigo apresentando a vocês a coordenadora, a professora Ketri Leite, atualmente da coordenação de produtos de tecnologias educacionais. Em seguida, eu tenho a professora que acabou de fazer a dinâmica com a gente, a professora coordenadora Ilana Catrin, da Coordenação de Experimentação de Tecnologias Educacionais. E este que está aqui comigo, o professor Eberson, coordenador Eberson Cardoso, da Coordenação de Articulação de Tecnologias Educacionais. Essa é a equipe que compõe a gerência, a equipe de frente, mas na nossa equipe nós também contamos com outros servidores, nossos técnicos pedagógicos e assessores de tecnologias educacionais. Então, uma grande equipe que está se organizando para apresentar para vocês nesse momento, a partir desse momento, mais sobre os movimentos, sobre o Movimento Estadual de Tecnologias Educacionais na Prática Escolar. Muito bem, conhecemos agora a nossa equipe. E aí eu trago para o conhecimento da gente, né, entender o que a gerência de tecnologias educacionais atualmente trabalha, quais são os trabalhos de frente. Nós atendemos 3 áreas diferenciadas que elas conversam uma com a outra, mas particularmente hoje nós vamos tratar de 2 áreas. Mas a gerência de tecnologias educacionais hoje atende a área 1, que é uma área de produção de mídias e conteúdos digitais, ou seja, tudo aquilo que está voltado para produção de vídeos, diagramação de material, produção de tutoriais. E aí tem a segunda área, que é aquela que nós vamos falar hoje, mas lá na segunda temática, que é o canais de acesso de mídias e conteúdos digitais, que a gente vai entender um pouco mais o que nós temos enquanto secretaria, que pode, né, claro, apoiar o trabalho do professor, que também pode, claro, também apoiar o processo de aprendizagem do aluno no sentido de plataformas, sites, canais. Nós vamos conhecer também esse material hoje. E aí, em seguida, a gente tem a área 3, que é a área que nós vamos começar a conversar hoje, Movimento Estadual de Tecnologias Educacionais para a Prática Escolar. Então, quando a gente fala em movimento, a gente já está falando, né, realmente em caminhar, né, em processo, mas de que maneira que a gente vai se organizar para apresentar isso, para promover isso dentro do ensino presencial com a mediação tecnológica. E aí, agora, eu convido o meu colega que também está aqui comigo, que eu já apresentei, mas peço que ele se reapresente para a gente conversar um pouco mais sobre o movimento. Olá, professora Carol, olá a todos que estão nos assistindo. E é isso aí, pessoal, eu sou o professor, hoje estou como coordenador dentro da GTE, na coordenação de articulação, trabalhando aí junto com toda a equipe que pertence aí à GTE. E nós vemos aqui hoje, né, professora, para falar sobre o movimento, não é isso? É isso. O que é o movimento, professora Carol? Só para essa galera que chegou aí agora e está curiosa, querendo saber o que é o movimento que nós vamos promover este ano na secretaria. Muito bem. Então, o movimento ele faz parte, dentre as frentes de trabalho da Gerência de Tecnologias Educacionais do Centro de Mídias, o movimento ele vem trazer essa aproximação entre o material com foco, com finalidade em tecnologias educacionais da prática escolar. Então, como as tecnologias educacionais elas podem ser facilitadores do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai ter dentro do movimento diferentes atividades, né? A gente já pode até dar uma dica em algumas delas, como, por exemplo, webinário, como, por exemplo, encontros, onde a gente fala sobre práticas, como comunidade de aprendizagem, mas a gente, né, vai mantendo aí para a gente falar um pouco mais à frente. E aí eu trago para a gente conhecer também quais são os objetivos do nosso
nosso movimento de maneira mais, vamos lá, mais resumida. Vamos apresentar a cartela. Vamos lá, professora. Olha só, nossa cartela ela diz o seguinte, olha só. O Movimento Estadual de Tecnologias Educacionais na Prática Escolar tem como finalidade fomentar o uso de recursos e de conteúdos e recursos digitais de aprendizagem, fortalecendo as políticas públicas educacionais por meio das metas educacionais estabelecidas pela SEDUC. E também as ações do movimento irão apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes das escolas convencionais e das turmas do ensino presencial com mediação tecnológica, não é isso, professora? É isso mesmo. Aí, seguindo com a nossa cartela, a gente traz mais uma informação sobre o movimento. A gente entendeu aqui a finalidade, né? Entendemos o público-alvo, e aí nós estamos nesse público-alvo, que são as turmas do ensino presencial com mediação tecnológica. E aí a gente traz agora como que esse movimento ele vai se desenvolver, né? A partir do quê? Ele vai se desenvolver a partir de práticas escolares de ensino criativo para aprendizagem, que nós estamos chamando carinhosamente de Peteca, e também das práticas de inovação pedagógica para aprendizagem computacional, que nós estamos chamando também carinhosamente de PIPA. Então, são essas duas estratégias pedagógicas na qual o movimento ele vai organizar tudo aquilo que for de suporte, né, para facilitar a prática escolar, considerando a produção de recursos didáticos, sendo eles, podem ser roteiros de aprendizagem, podem ser notas de ensino, podem ser os tutoriais, podem ser aquela conversa que a gente vai ter em um momento propício, formativo. Mas aí agora eu convido o professor Eberson a apresentar para a gente qual é a diferença do Peteca para o PIPA. Vamos lá, professora, olha só, e para ajudar aí, para ficar cada vez mais claro o que é o Peteca e o que será o PIPA, a gente tem aí as cartelinhas que vão ajudar. Olha só, nossa cartela diz o seguinte: o Peteca, professora, práticas escolares tecnológicas de ensino criativo para aprendizagem. Ela tem por meta orientar, mobilizar, articular e acompanhar a realização de práticas pedagógicas escolares relacionadas aos projetos prioritários de tecnologia da SEDUC. E quais são esses projetos, professora? Fazer para Aprender, o EduTech, que promove o pensamento computacional, a Educação 4.0, que foca no ensino de linguagem e programação em blocos, e também a inteligência artificial. E aí nós temos o PIPA, né, professora? Que são as práticas de inovação pedagógica para a aprendizagem computacional. E ela tem por meta, essa prática tem por meta, apoiar, articular e acompanhar a implementação de práticas de inovação pedagógica com foco na aprendizagem. E aí nós vamos ter, né, professora, na PIPA, nessa prática pedagógica, nessa prática de inovação pedagógica para a aprendizagem computacional, 2 projetos que vão ser atendidos, né? O projeto de aprendizagem e inovação e o projeto de educação midiática. Não é isso, professora? É isso mesmo, professor Eberson. Então, reforçando, né, onde é que nós, das turmas do ensino presencial com mediação tecnológica, vamos nos encaixar nesse movimento? Onde que a gente entra nesse movimento? A gente entra no PIPA, nas práticas de inovação pedagógica para a aprendizagem computacional. Nossa meta é essa, né? Apoiar, articular e acompanhar. Mas o quê? E aí a gente apresenta qual é a diferença entre os 2 projetos que o professor acabou de falar, né? O projeto Aprendizagem e Inovação e o projeto Educação Midiática e Informacional. Vamos conhecer isso. Então, o projeto Aprendizagem e Inovação, ele diz respeito à criação de uma comunidade de práticas para a troca de experiências e fortalecimento da inovação pedagógica, no qual, no final desse primeiro momento, a gente vai mostrar para vocês como que vocês acessam essa comunidade de práticas. Mas a comunidade de práticas, ela tem uma finalidade bem
específica, bem entendível. Nós vamos acessar essa comunidade, a gente vai fazer essa troca de material, mas é uma troca que ela requer participação e colaboração. Então, nós vamos usar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, os nossos canais de acesso a mídias e conteúdos digitais, para que vocês entendam como que vocês também podem mandar para cá aquilo que vocês, de repente, organizaram, né, fizeram com as suas turmas, tiveram a oportunidade, de repente, de experimentar uma tecnologia, alguma coisa no sentido de no contexto tecnológico, pode ser digital, pode ser offline, pode ser online. A gente vai conversar um pouco mais sobre esses critérios, mas vocês vão entender também como que vocês podem colaborar para fazer essa troca de material. Daqui a gente envia, mas daí a gente recebe também muita experiência e aprende junto e se fortalece na inovação pedagógica. E depois a gente tem o projeto Educação Midiática e Informacional. Esse projeto, ele visa desenvolver competências relacionadas olha aí a dinâmica que a professora trouxe, né? A ética, a segurança e criação no uso de mídias e tecnologias. Então, no desenvolvimento de competências relacionadas à ética, à segurança, à criação no uso de mídias e tecnologias, que é exatamente esse projeto de educação midiática e informacional que a gente vai aprender, vai entender um pouco mais agora. Vamos lá, professor? Vamos descobrir, vamos falar um pouco mais como é que a gente vai trabalhar os nossos públicos, né? Tanto o estudante quanto o professor. Vamos sim, professora, porque o projeto ele tem foco nos dois, não é? Exatamente. Tanto no professor quanto no estudante. E agora a gente vai ver aí as temáticas do PIPA para o ensino com mediação tecnológica. Olha só, para os nossos estudantes, a gente vai trabalhar aí a introdução à educação midiática, desinformação e fake news, trabalhando aí como entender todo este processo de desinformação que existe, tentando combater aí essas fake news que estão sempre presentes na mídia, né? A gente vai ter também a questão da confiabilidade dentro da educação midiática, trabalhando aí essa questão da confiabilidade. Também vamos trabalhar a questão da ética e a criatividade com os nossos estudantes, de como desenvolver ali a educação midiática, tendo como a ética e a criatividade como uma base, e também a segurança e a privacidade na internet. Esses são elementos, são componentes aí que nós vamos trabalhar dentro das temáticas do PIPA para o ensino com mediação tecnológica. Não é isso, professora? É isso mesmo. Além dessas temáticas que o professor Eberson acabou de falar para a gente, nós também temos mais duas, que é bem-estar e saúde emocional, rotinas digitais e tempo de telas, o respeito e empatia nas redes, falando sobre discurso de ódio e contranarrativas. Então, nós apresentamos aqui para o público, né, dos estudantes, quantas? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temáticas diferenciadas, falando entre educação midiática, falando sobre segurança e privacidade na internet, bem-estar, respeito e empatias nas redes. Isso tudo é para ser trabalhado de maneira introdutória, né, para o nosso público de estudantes. O que a gente leva em consideração quando a gente for tratar dessas temáticas? Nós vamos levar em consideração que os nossos recursos didáticos de apoio ao processo de aprendizagem, eles conversem com, que eles se integrem, né, à BNCC, que eles conversem com as práticas pedagógicas das turmas de ensino com mediação tecnológica, que eles falem sobre fluência digital, que a gente entenda onde nós estamos nesse meio, sobre diversidade e contextos. Aí eu quero trazer para vocês uma informação complementar, né? O PIPA, ele é um projeto que ele não tem uma carga horária, ele tem um movimento que começa de março até novembro, que ele vai de março até novembro, né? E ele vai ser trabalhado durante os intervalos das aulas. Qualquer espaço que a gente tenha, né, dentro da nossa programação da aula, dentro do nosso horário de aula, o PIPA vai acontecer ali. Então, ele a gente pretende, né, que ele, claro, tenha um bom formato para que a gente consiga atender a necessidade de conversar com vocês sobre essas temáticas. E vamos ter um momento de também receber a avaliação de vocês. Professora, acho que eu poderia ser um pouco mais longo, a gente poderia ser um pouco mais curto, poderia ser um pouco mais pausado. Também isso é importante, já que a gente está começando, né, esse projeto nesse momento com o ensino com mediação tecnológica. É importante entender qual é a percepção do recebimento desse material para vocês. Ele não faz parte de nenhum componente curricular.
O PIPA ele é um projeto que ele vai perpassar entre os componentes curriculares, ou seja, ele vai apresentar como facilitar o processo mesmo de aprendizagem. É para trazer, não é só uma fluência digital acadêmica, né? É uma fluência digital social, aquilo que eles também vão poder levar para suas vidas, para suas casas, para sua rotina. Então, para ficar bem reforçado sobre isso, não é um componente curricular novo, certo? Ele não tem uma carga horária, certo? O público são os estudantes e os professores. No entanto, os professores, os alunos, os estudantes, nós vamos trabalhar de maneira mais introdutória, são vídeos tutoriais, é material de suporte, mas de apoio, material de suporte e apoio didático. E para os professores, a gente vai promover outras ações nesse movimento. Mas de que maneira? De maneira pensando no aprofundamento dessas temáticas. Claro que, por exemplo, vai aparecer um vídeo, um comercial, falando sobre educação midiática, desinformação e fake news. A nossa ideia, né, o que a gente quer, é que os professores também tenham conhecimento sobre isso. Então, a gente vai enviar também material de suporte para esse apoio, que é o que nós chamamos de notas de ensino, tá bom? Então, a gente segue agora para entender o que o público de professores, pensando nisso, no aprofundamento, no PIPA, vai também conhecer. Professor Eberson? Exatamente, professora. Olha só, as temáticas do PIPA para o ensino com mediação tecnológica voltada para os professores, nós vamos trabalhar aí, como foi já bem dito, aprofundamento à educação midiática, trabalhando aí a questão da desinformação e as fake news. Vamos trabalhar também a educação midiática, a questão da confiabilidade, a educação midiática também na questão da ética e a criatividade. Também iremos desenvolver material sobre segurança e privacidade na internet, bem-estar e saúde emocional, como rotinas digitais e tempos de tela, e também, né, professor, algo muito importante que é o respeito e empatia nas redes, discurso de ódio e contra-narrativas. Então, essas serão as temáticas do PIPA para o ensino com mediação tecnológica, voltado aí para os professores, o público será, né, professora? Será? Os professores, não é isso? É isso mesmo. Então, pessoal, fiquem atentos à informação. Ah, a professora repetiu as temáticas. Sim, repete. Por quê? Porque a gente tem duas estratégias, né, para que a gente consiga fazer esse movimento dessas temáticas. É oferecer aos alunos realmente informações introdutórias, né, iniciais, e aos professores esse aprofundamento da temática, para que eles façam esse apoio também durante as aulas. De repente, surge uma dúvida, né, ou surge uma ideia, enfim, o professor também tenha condições de conversar com os alunos, tá bom? E aí a gente segue com a próxima cartela para entender que tanto o material do estudante, tanto o material com foco na aprendizagem, quanto o material do professor com foco no ensino, eles também estão integrados naquela listinha que a gente leu. Vamos lá? Isso, então o que a gente chama de notas de ensino de apoio ao processo de ensino. Também serão integrados com a BNCC, também conversarão com a prática pedagógica, né, do ensino com mediação tecnológica, também coloca o professor nesse papel no como nós estamos sobre nossa fluência digital, o que é isso, né? A gente vai descobrir isso com as temáticas, e a diversidades, também a gente vai trazer diversidades e contextos para esse momento, tá? Mas, além disso, o PIPA, ele tem uma metodologia de apoio ao processo de ensino, que é uma metodologia usada hoje no Educamídia. É um material muito legal, inclusive recomendo, depois a gente pode compartilhar com vocês, recomendar essa leitura, e aí fiquem atentos, viu, qual vai ser a nossa metodologia para conversar com vocês, professores, para fazer esse aprofundamento, considerando todos esses critérios da nota de ensino. Nós vamos primeiro sensibilizar e conhecer, depois a gente vai engajar e criar, depois a gente vai formar e preparar, depois a gente vai sustentar e apoiar todo um processo, né? Em sensibilizar e conhecer, o que a gente quer para cada temática dessa? A gente quer trabalhar conceitos, a importância e a urgência, no engajar e criar. O que a gente quer? A gente quer transformar práticas pedagógicas, mas, claro, considerando a nossa diversidade e o nosso contexto. Sobre formar e preparar, o que a gente quer? A gente quer falar sobre as práticas da própria educação midiática e sustentar e apoiar. Depois que a gente estiver, né, nessa nossa comunidade de práticas, a gente estiver conversando sobre os conceitos, vocês entendendo daí, a gente entendendo daqui, a gente fazendo a nossa colaboração, tendo essa iniciativa participativa, nós vamos ter um ecossistema
ecossistema. E é isso que a gente quer, sustentar o movimento através de um ecossistema sobre essa educação midiática, certo? Além disso, nós seguimos ainda, professor Eberson, porque a gente tem outras temáticas que a gente vai trabalhar também com os professores esse ano. Essas temáticas, elas vêm para fazer o fortalecimento da rotina pedagógica e fazer o impulsionamento docente. Vamos apresentar para eles? Vamos sim, professora. Olha só, a gente ainda tem aí essa temática, a professora falou. Nós vamos começar, então, com o Canva, né, professora? Uma ferramenta que já é conhecida pelos professores e a gente vai se aprofundar cada vez mais no uso do Canva. A gente tem aí este conteúdo dividido da seguinte forma: conhecendo o Canvas para a educação, a gente vai explorar as ferramentas que o Canva tem para a educação, como você pode utilizar essa ferramenta para transformar as suas aulas, transformar a sua prática pedagógica, transformando aí as suas aulas em aulas cada vez mais criativas, isso utilizando a ferramenta do Canvas. Então, a gente vai distribuir, vai produzir ou vai utilizar, né, professora, material que vai facilitar aí a utilização do Canvas, mostrando que você é capaz de transformar as suas aulas cada vez mais em aulas bem criativas, tá? A gente vai, então, trabalhar essa questão das aulas criativas com o Canvas, vamos trabalhar também a questão de jogos educacionais, jogos educativos que podem também ser produzidos ali dentro do Canvas, assim como também a produção de vídeos, né, professora? Então, a gente vai tentar explorar aí o máximo que a gente puder no tempo que a gente vai trabalhar com vocês o Pipa para utilizar cada vez mais a ferramenta do Canvas. Não é isso, professora? É isso mesmo, professor Eberson. E aí, continuando, né, dentro dessas temáticas de fortalecimento à rotina pedagógica e ao impulsionamento docente, nós vamos trazer, além do Canva, outra ferramenta, a ferramenta Google E-mail. O que a gente vai trabalhar no e-mail, gente? Assim, vamos trabalhar na perspectiva da melhoria, né? A gente já usa o e-mail institucional, mas é sempre bom entender e aprender como potencializar essa ferramenta para o nosso dia a dia, para que a gente seja entendido, para que quem receba a mensagem entenda e que a gente tenha essa praticidade de conversar, né, entre quem manda a mensagem, recebe a mensagem com mais facilidade, a gente ser atendido, certo? Então, assim, no ferramentas Google, a gente vai começar com um e-mail, nesse primeiro semestre. Lembrando que, uma informação importante, professor, tanto o Canva quanto o e-mail, a gente vai começar trabalhando nesse primeiro semestre, tá bom? Depois a gente vai ter uma conversa com vocês, conversar com a nossa Gentec também, para entender quais as outras necessidades. Mas, inicialmente, ferramentas Google. Nós vamos falar um pouco mais sobre assunto, como escrever o assunto, né? Como escrever o conteúdo, mas não assim, dizer para vocês o que escrever no assunto, mas como estruturar, né? Aquele textinho que vai no assunto para facilitar essa comunicação, como estruturar esse conteúdo para que você seja também atendido, né? Claro, todo mundo vai ser atendido, mas se for de uma maneira que todo mundo entenda, mais rápido e mais fácil, né, de ser resolvido. Nós vamos conversar sobre como que faz uma assinatura de e-mail, como é que eu me identifico, né, para quem recebe o meu e-mail, como que a gente guarda os nossos e-mails em rascunho, né, como que a gente faz esse aproveitamento, como que eu organizo o meu e-mail institucional. Ele é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta institucional, uma ferramenta educacional. Como que eu posso fazer marcadores que me ajudem nesse processo? Como que eu posso usar o chat e quais são alguns complementos que também podem ajudar a gente nessa estruturação de comunicação. Acho que seria essa palavra, né? Estruturar a nossa comunicação para a gente ser bem entendido. Então, é isso. Revisitando quais são o nosso projeto Pipa, a gente vai aqui fortalecer, reforçar o que é Pipa, né? Exatamente. Pipa. Práticas de inovação pedagógica para a aprendizagem computacional. Qual é a nossa base, qual é o nosso referencial, qual é a nossa base para isso? A gente está usando hoje a BNCC, o novo complemento da BNCC, que é a
computação. Não é isso, professor? Dentro da computação, da educação básica para a computação, a gente tem 3 eixos, que a gente vai conversar isso também lá no futuro, mas não no futuro muito longe, no futuro bem próximo. A gente vai conversar sobre cultura digital, mundo digital, pensamento computacional, e por isso que o PIPA ele vem trazendo essa palavra aqui, aprendizagem computacional, porque ela vem focada, além da educação midiática, que ela conversa com essas 3 perspectivas, ela vem conversando também com a nossa, né, normativa, com a nossa legislação. Isso tudo para que nós, enquanto docentes, estejamos atualizados sobre o que acontece na nossa educação básica, mas que a gente entenda que de que forma isso faz um elo com o nosso contexto, com a nossa diversidade. Então, o PIPA, vamos lá, professor, o que significa PIPA? Vamos falar junto? Vamos ver se dá? Vamos. Práticas de inovação pedagógica para aprendizagem computacional. O nosso público será as turmas do ensino presencial com mediação tecnológica. Nós vamos trabalhar quem, professor? Estudantes e professores. E os nossos projetos, eles serão o projeto de aprendizagem e inovação e o nosso projeto de educação midiática e informacional. Lembrando, não é um componente curricular, certo? Ele vem para fazer o quê? Suporte às nossas aulas, suporte à nossa rotina do processo de ensino, de aprendizagem. Não tem uma carga horária. Então, ele vem realmente fazendo esse movimento de orientação, de informação, de compartilhamento, não é, professor? E o que quer dizer cada um desses projetos, professora? Olha só, o projeto de aprendizagem e inovação é a criação de uma comunidade de prática para trocas de experiência e fortalecimento da inovação pedagógica, não é isso? É isso mesmo. E o projeto Educação Midiática e Informacional é o quê, professor? Ele vai desenvolver competências relacionadas à ética, segurança, criação no uso de mídias e tecnologias. Não é isso, professora? É isso mesmo. Então, assim, professores, vai ser um ano, né, recheado de novidades. A gente espera realmente contar com a participação, a colaboração de vocês. Lembrando que esse movimento ele acontece de março a novembro, então é durante as nossas aulas. A gente trouxe aí, né, assim, os estudantes, os professores, mas é claro que a comunidade escolar ela pode participar. Uma vez tendo acesso a esse material, qual é o princípio do compartilhamento? O princípio do compartilhamento é eu receber o material, né? Comparar, relacionar com a minha prática escolar, com o meu contexto, e a inovação entra aí, na adaptação. O que eu posso fazer de diferente com esse material? Para quem que eu posso enviar esse material? Como que eu posso trazer esse material para fazer esse suporte às minhas aulas? Como que os meus alunos, quando eles estão fora da rotina acadêmica, eles podem tratar sobre fake news, desinformação, porque isso não acontece só enquanto a gente está dentro de uma escola, dentro de um período de aula. Isso é a vida da gente. Então, aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa tal ideia da fluência digital. O que é isso, né? Muito bem, pessoal. Agora, a gente vai reforçar não, porque a gente ainda não apresentou. Quais são os nossos contatos? O contato da Gerência de Tecnologias Educacionais, para que a gente se aproxime. Claro que essa nossa aproximação com as turmas do ensino com mediação tecnológica acontecem através da Gentec, a gerência que vocês já conhecem, né? No entanto, a gente também tem outros canais que vocês também podem entrar em contato com a gente. Professor Eberson, vamos apresentá-los? Vamos sim, professor. Olha só, a gente vai colocar aí na telinha para vocês nossos contatos. A gente tem o nosso e-mail institucional, né, professora, que é o gte@educação.am.gov.br, mas também nós temos os nossos ramais institucionais, que tanto podem receber ligações, quanto também mensagens no WhatsApp, né, professora? A gente tem aí o 92 99457 2750 e o 9299 252 5549. Mas também a gente tem o suporte. Esse suporte ele é através do Seduc Atende, através da central de atendimento. Está aí na telinha para vocês, é o 0800 092 5050. E a central de atendimento ela está disponível de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Não é isso, professora? É isso mesmo. Então, professores ministrantes, professores presenciais, coordenadores, essa foi a nossa temática 1, Movimento Estadual
de tecnologias educacionais na prática escolar.